Tô de volta, gente, para o próximo screencast. No último screencast eu apresentei para vocês o primeiro tipo de dado, que foi o char. Deu para falar muita coisa sobre esse tipo de dado. A aula ficou compridinha, né? O screencast ficou comprido, mas quem assistiu todo, eu acho que aproveitou muita coisa, tem muito aprendizado naquele screencast. E hoje eu vou apresentar um tipo de dado que a maioria de vocês já conhecem, que é o tipo inteiro. Eu vou pular os detalhes mais triviais e vou focar nas particularidades do tipo inteiro que o C apresenta, né? Que o C ele permite a gente até determinar se o inteiro vai ter 64 bits, 32, 16 bits ou 8 bits. São coisas interessantes de trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer aquele diretório clássico, né? Chamado mkd screencast. A gente já está acostumado, né, a criar isso aqui. Screencast 07 int. Vou criar esse diretório. Vou acessar ele. cd screencast 07 int. E para não precisar criar outro arquivo e fazer toda aquela anatomia que a gente já conhece, todo o corpo que a gente já conhece, né, com a função main, eu vou copiar aquele último arquivo que a gente fez, o último screencast, que foi o char.c. Vou utilizar o comando cp de copy. Vou voltar um diretório aqui, ó. Vou acessar o diretório screencast 06 char, né? Foi esse diretório que está o arquivo char.c. Eu vou copiar o arquivo char.c que está dentro, char.c que está dentro desse diretório aqui, ó. E eu vou copiar ele chamando ele de int.c. Copiei ele, tem um ls aqui e eu já tenho um arquivo int.c. Se eu der um cat aqui para visualizar o conteúdo, eu tenho todo o arquivo que a gente fez no último screencast. O arquivo até ficou grandinho. Eu vou dar um clear aqui para limpar aqui a tela. E vou acessar esse arquivo int.c. O arquivo está grandinho. Para quem está utilizando o Vim aí, o VI, pode deletar essas linhas aqui utilizando o dd, né? Linha por linha, dd. Só que você pode fazer uma mescla de comandos aí. E, por exemplo, aqui tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Linha 4, 5, 6. Eu posso intercalar os comandos e digitar D, 3, D. Ou seja, apaguei as 3 linhas com essa junção de comandos. Aqui outro exemplo, da linha 6 até antes do retorno, eu quero apagar, ou seja, até a linha 79. Da linha 6 até a 79 eu tenho 79 menos 6, 73 linhas. Então vou apagar 73 linhas, D, 73D. Apaguei as 73 linhas. Vou apagar isso daqui também, normalmente. Vou entrar no modo de inserção e vou deletar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, o de sempre, né, é colocar aqui um comentário. Como a gente vai trabalhar com tipo de dado inteiro, vou colocar aqui tipo de dado int. Eu acho que o tipo de dado inteiro ele dispensa apresentação. Acredito que a maioria de vocês conheçam que é um número inteiro, né, pertencente ao conjunto, aquele conjunto do Z grandão, né. E números inteiros, por exemplo, como exemplo, nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Ou números negativos, né? Menos 10, menos 11. Sendo inteiro, pode ser negativo ou positivo, viu? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já que todo mundo já conhece o tipo inteiro, o que é um número inteiro, eu vou explicar a anatomia da declaração de uma variável do tipo inteiro em si. Se resume no seguinte. Primeiro você coloca o tipo da variável, int, e na frente você coloca a variável em si, o nome da variável. Vou chamar ela de var, ou seja, o identificador dela, né? Então primeiro vem o tipo e depois o nome da variável. Eu posso dar um ponto e vírgula e em seguida eu posso atribuir um valor a essa variável do tipo inteira. Vou atribuir o valor 10. E vou printar o conteúdo, exibir na tela o conteúdo dessa variável.
utilizando o especificador de formato %d. Vou dar um barra N para ficar organizado e vou colocar aqui na frente var. Eu já expliquei como é que faz a formatação aqui, então eu estou pulando determinados detalhes, viu, gente? Mas lembrando que como eu estou utilizando o número inteiro, eu tenho que utilizar esse especificador aqui, %d. Beleza? Vou salvar e sair. E agora eu vou compilar utilizando o GCC. O nome do arquivo, fonte, do código fonte, -o de output e o nome do executável. Vou executar. Ele printou na tela o número 10, número inteiro 10. Eu posso tanto atribuir em seguida, como eu também posso declarar a variável e atribuir aqui logo de cara. Vou botar o número 10 aqui. Na verdade, eu vou botar 100. Vou salvar e sair. Posso salvar e sair com WQ ou com X. Então, Enter, compilo, executo. Ele mostra normalmente. Eu não preciso ficar limitado a colocar números na base 10. Eu posso colocar números na base 2, na base 8, na base 8 ou na base 16, né? Por exemplo, eu posso colocar um número em hexadecimal 0x41, que corresponde ao número na base 10, número 65, né? Então, eu vou mostrar na tela, aqui, ó, o número 65. Compilei, executei, mostrou o número 65. Posso colocar um número em binário também. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aquele 0b. Eu preciso colocar o 0b e na frente eu coloco o binário. Deixa eu pensar em 1. Colocar o 1. Se não me engano, esse binário 1 é o número 7 na base 10. Se não me engano. Deixa eu só confirmar. Eu vou dar um clear aqui e vou utilizar o BC, que é o Basic Calculator, que é uma calculadora aí que você pode instalar no seu terminal. Dá para fazer contas simples aqui, ó, por exemplo, 2 mais 2, 4 vezes 2. E eu também posso fazer uma conversão de bases. Eu posso receber um número na base 10 e converter para um número em binário, por exemplo. Ou em qualquer base, né, que eu esteja trabalhando. Basta eu especificar. Por exemplo, como eu quero pegar o 7, que está na base 10, e converter para a base 2 em binário, eu preciso fazer algumas coisinhas aqui, informar algumas coisinhas para o BC. Por exemplo, eu vou dizer que minha base de saída, output, a base de saída vai ser em binário, ou seja, base 2. E vou dizer que minha base de entrada, input, base, minha base de entrada, por isso I de input, e por isso O de output, beleza? E minha base de entrada vai ser decimal, porque eu vou entrar com o número 7 e ele vai me retornar o número em binário. Basta eu entrar com 7 e ele vai me retornar o número 7 em binário, que é 1, 1, 1, 1. Esses 3 1s aqui, né? Vou dar um quit aqui para sair. Só foi para confirmar mesmo que o número 7 é 1, 1, 1. E vou mostrar na tela agora isso daí. Compilar, executar, e ele mostrou o número 7. Então, você não precisa ficar limitado à base que você está trabalhando. Pode trabalhar com números em hexadecimal, na base 8, octal, né? Ou na base 2, binário. Só tomem cuidado a depender da versão que vocês estejam utilizando aí do compilador. Porque se você estiver utilizando essa notação aqui 0B, pode ser que em algumas máquinas aí não funcione, a depender da versão aí do C, viu? Aqui, essa notação ela funciona a partir do C99, incluindo o C99, viu? Então, se você tem o C99 aí, o compilador tá nessa versão, então tá safe, viu? Tá tranquilo. Então, só para ficar organizado, eu vou botar o número normal aqui, um número na base 10. Por exemplo, o 123. Vou compilar, executar, e ele mostrou normal na tela.
Outra coisa que é importante a gente saber é o tamanho de um inteiro. O quanto o inteiro ocupa na memória RAM do nosso computador. E a gente consegue obter esse valor em bytes utilizando o operador que a gente já conhece, sizeOf. Né? Isso daqui é um operador que me devolve, a quantidade de bytes que determinado tipo ocupa. Né? Então esse operador, ele me devolve a quantidade de bytes que determinado tipo ocupa. Então bora ver o quanto o inteiro ocupa na memória, qual o tamanho de um inteiro. Basta fazer o seguinte. Para ficar organizado, vou fazer a seguinte coisa. Vou fazer assim. Ó. O valor de var, que é essa variável aqui, ó. O valor de var, 2 pontos, %d barra n. Vou colocar aqui var, só para ficar organizado. Logo embaixo eu vou colocar o tamanho de uma variável do tipo inteira, né? O quanto ela ocupa na memória, qual o tamanho dela. O tamanho de var, que é do tipo inteiro, 2 pontos, %. Eu tenho que usar o especificador de formato ZU, botar um ponto aqui, só para ficar organizado, barra n. Barra invertido n. Vou utilizar o operador sizeOf e vou passar aqui, ó, entre os parênteses, vou botar o tipo inteiro, int. Eu poderia colocar, sem ser o tipo int, aqui na frente a variável var, mas eu prefiro colocar o tipo, fica mais organizado, fica mais legível para mim. Então ele vai mostrar o tamanho de var, né? O tamanho de um inteiro em que unidade? Em bytes, né? Então ele vai mostrar que o tamanho de var tem tantos bytes, né? Um inteiro tem tantos bytes. Agora ver quantos bytes tem. Compilei, executei. Então, um inteiro, ele tem quantos bytes? Ele ocupa quantos bytes na memória? 4 bytes, né? Tem como a gente saber também a quantidade de bits que esse inteiro vai ocupar. De cabeça a gente já dá para saber, né? Sabendo que, lembra que um byte equivale a 8 bits. Né? 2 bytes equivale a 16, né? Basta a gente multiplicar. Pegar o 2, multiplicar por 8 vai dar 16. E se fosse 3 bits? Ou 3 bytes, perdão. 3 bytes, 24 bits. E por aí vai, né? Aí, acho que vocês já compreenderam. Então, 4 bytes vão ter 32 bits. Mas como é que a gente faz para calcular isso daí? Para não precisar ficar calculando de cabeça. Vou colocar assim, ó. O int, vou colocar assim, o int ocupa na memória 2 pontos, %zu, ponto barra n, ele ocupa sizeOf int, ou seja, esse valor, o sizeOf, ele não obtém em bytes o tamanho de determinado tipo, basta eu multiplicar aquele quantidade de bytes por 8, só que se eu quiser eu posso deixar esse 8 ou utilizar aquela constante que eu já apresentei para vocês, charbit, que é uma constante que possui o valor 8, né? Que é o... Lembra que só para ficar claro, um byte é o tamanho de um char, e um char ele possui 8 bits. Lembra que essa constante ela está definida no arquivo limits.h. Deixa eu localizar ele aqui, limits.h. Vou pegar esse arquivo aqui, ó. Epa, fiz uma bagunça aqui. Uma salada de letras aqui, viu? Vou copiar ele aqui, vou entrar no modo de visualização do View, e vou olhar esse arquivo que a gente já olhou no último screencast. Então, eu pedi até para vocês darem uma olhada.
E ele tem essa constante aqui, ó, define char bit, que é o número de bits de um char. Ou seja, um char que possui um bit, um char que possui um byte, ele equivale a 8 bits, né? Logo, multiplicando por essa constante aqui, vai ser a mesma coisa de eu multiplicar por 8. Só que de uma maneira muito mais legível, né? Muito mais legível. Então, aqui, a gente vai printar em bits, né? Bits. Bora ver se ele vai printar bonitinho. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui para não dar problema. Opa. Compilei, quer ver? Compilei. Vou dar um play aqui. Executei. Cadê? Executei. Ou seja, um int ocupa na memória 32 bits ou possui um tamanho de 32 bits, né? Lembrando que equivale aqui, ó, 4 bytes equivale a 32 bits. Então, isso a gente já sabe. Deixa eu só botar em comentários aqui para ficar organizado. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui um int possui 4 bytes. Ou, e aqui também, um inteiro 32 bits. 32 bits. Aqui, equivalente, né? Então, bora ver como é que tá ali. Compilei e executei. Então, a gente já sabe duas coisas aqui. Duas coisas. Mostrar o valor de uma variável inteira, declarar uma variável do tipo inteira. Independente da base que eu esteja utilizando, eu posso usar hexadecimal, octal, por aí vai, ou binário. Consigo determinar o tamanho de uma variável do tipo inteira e do tipo inteiro em si. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a importância da faixa de valores. Lembra que eu estava na última aula, eu apresentei o tipo char para vocês. E disse que ele tinha 8 bits, isto é, 1 byte. E aí eu fiz o seguinte cálculo. 2 elevado a 8, por causa dos 8 bits aqui. E esse valor equivale a 256 valores disponíveis. Né? Disponíveis. Ou seja, quando eu fizer esse cálculozinho aqui, 2 elevado a 8, vai dar esse valor. E se eu trabalhar, a depender do tipo que eu esteja trabalhando, se eu estiver trabalhando com um char com um sinal ou sem sinal, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um unsigned char, eu vou ter faixa de valores entre 0 e 255. Lembrando que quando eu colocar na reta, eu vou ter 256 valores disponíveis, né? Que de 0 até 255 eu tenho 256 valores disponíveis. No entanto, se eu estiver trabalhando com signed char, que é um char sem sinal, com sinal, aqui é sem sinal e aqui é com sinal, eu vou ter uma faixa de valores, um range, que vai de menos 128 até os 127. Se você colocar isso daqui na reta, você também vai ver que a gente vai ter 256 valores disponíveis. Lembra que eu estou pegando os extremos, né? E que aqui também, ó, nesse intervalo aqui, eu tenho 0. Então, a depender se você estiver trabalhando ou com tipo char, ou com tipo inteiro, ou até mesmo se você estiver trabalhando com um char sem sinal ou com sinal, a faixa de valores aqui, ó, vai ser diferente. Então você tem que tomar cuidado. Você não pode chegar aqui numa variável char sem sinal e colocar valores acima disso daqui. Você tem que respeitar o intervalo. Né? Aqui também você tem que respeitar o intervalo, porque senão vai dar problema na hora de implementar alguma coisa. Vai dar problema no cálculo ou em alguma coisinha. Se for um programa grande, vai dificultar ainda mais a situação também, viu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por que eu estou falando isso com o char? É porque, assim como o char tem uma faixa de valores, o inteiro também tem, só que vai ser, como ele tem 32 bits aqui, ó, né, vai ser muito maior. Né? Se com 8 bits
a gente tem 256 valores disponíveis aqui, ó. Imagine com 32, né? Se a gente pegar aqui, ó, calculadora, e fizer 2 elevado a 32, a gente vai ter esse número gigantesco aqui. E se não me engano, tá na casa dos bilhões. Deixa eu ver. 2 elevado a 32 é igual a... Deixa eu ver. Se não me engano, aqui tá na casa dos bilhões, viu? Deixa eu ver. 4 bilhões 294 milhões 967.296. Se não me engano, é isso, viu? Se eu não estiver cometendo erro. Se eu tiver errado aí a leitura, eu coloco nas erratas. Mas enfim. Então, deixa eu mostrar aqui agora a gente vai ter essa quantidade de valores, né, disponíveis. Só que se a gente estiver trabalhando com unsigned ou com signed, vai mudar também, né? A gente vai ter uma determinada faixa e outra faixa. Vou mostrar para vocês aqui no manual. Então, é nisso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver trabalhando. Isso é importante porque, às vezes, a gente precisa utilizar um unsigned, outras vezes um signed, e a gente tem que se ligar nesse range, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um inteiro de 32 bits aqui, ó, com sinal, eu vou ter esse range aqui, ó, esse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, eu tenho disponíveis aquele númerozão que a gente calculou aqui, ó, essa quantidade de valores disponíveis. Então a gente, como é com sinal, a gente vem desse número negativo aqui até esse número aqui, ó, bem grandão, né? Se for sem sinal, se for um inteiro sem sinal, de 32 bits, a gente começa do zero, obviamente. A gente não vai ter números negativos aqui. E vai até essa faixa aqui, ó, de número. Ou seja, basicamente vai até aquele número, menos, sem contar o 6, né? Que no caso a gente só vai até o 5, porque a gente está contabilizando o zero. A gente começa do zero. E como os extremos estão no intervalo, né? A gente precisa... Só que aqui dentro, aqui, ó, nesse intervalo tem aquele númerozão grande. Então, eu peço para vocês tomarem cuidado. Obviamente, é difícil ultrapassar esses limites, mas tomem cuidado, a depender do programa que vocês estejam criando, para não passar desses valores aqui, para não dar problema, não dar inconsistência de dados aí no programa que você esteja fazendo. Então, para todo tipo, a gente vai ter essas faixas, né? Para o char tem, para o inteiro tem. E se a gente estiver trabalhando com inteiros de 16 bits ou inteiros de 8, também nós vamos ter essas faixas. Então a gente precisa ter cuidado. Eu decidi dar essa pausa, mostrar aqui no manual, aqui, na lousa digital, para vocês terem uma ideia, né? Quem ficou com dúvida, eu utilizo como referência aqui esse manual de referência C aqui, da GNU, né? E aqui tem um tópico, tipos inteiros, onde ele aborda todos esses intervalos aqui, ó, para inteiros aqui, cadê? Inteiros de 32 bits, ó, tanto unsigned como signed aqui, ó. Ele mostra o intervalo, que são esses números que eu botei lá para vocês. Aí quem tiver interesse pode dar uma olhadinha aqui. Esse manual é bastante completo e vocês podem dar uma olhada. Deixa eu voltar. Opa, fiz uma confusão aqui. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu voltar. Beleza, deixa eu voltar aqui. Botar a mesa aqui desse lado. Então, vamos analisar agora. Deixa eu apagar isso para vocês aqui. Vamos trabalhar agora com inteiros unsigned e signed. Mas antes disso, eu vou mostrar o que nós temos aqui no arquivo limits.h. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu já tenho aqui. Se a gente acessar o arquivo limits.h, outra constante que a gente vai ter aqui é essa daqui, quer ver?
bem pertinho do... Ó, a gente tem aquela que eu já apresentei para vocês. E a gente também tem essa daqui, ó. Chamada... Aqui, ó. O mínimo e o máximo de valores que um inteiro com sinal, um signed int, pode segurar. Ou seja, o máximo que um inteiro pode segurar, naquela faixa que eu falei para vocês, é esse númerozão grandão aqui, ó, se for com sinal. E o mínimo vai ser esse número aqui, né? Esse mesmo número, só que ele negativo diminuído de 1 aqui, né? Aqui, ó. Aí aqui, obviamente, é feita uma operação aritmética. E se for sem sinal, ou seja, o máximo valor que um inteiro sem sinal segura, é no mínimo 0, obviamente, né? Não posso ter números negativos. Vai de 0 até esse número grandão aqui, ó. Então, vamos utilizar essas constantes aqui. Essas constantes só são maneiras simples da gente escrever esses números grandões aqui, sem precisar gravar esses números. Basta digitar esse número aqui, ó. Esse nome aqui, né? Então, como eu vou começar trabalhando com one-sided, né? Com sem sinal. Por isso esse U tá aqui, ó. Cadê one-sided? Eu vou voltar aqui no nosso arquivo. Eu vou criar uma variável aqui, unsigned. Basta colocar unsigned int. Vou chamar ela de var. E vou fazer com que ela receba aquela constante lá. O int max. Como eu estou trabalhando com valor unsigned, né, sem sinal, o especificador de formato aqui, para eu mostrar o valor dessa variável, vou ter que trocar por U. O minúsculo aqui, ó, porque é um valor unsigned. Vai continuar valendo, o inteiro vai continuar sendo 4 bytes e vai continuar sendo 32 bits, não muda. O que muda só é esse valor aqui que eu estou botando, né, obviamente. Deixa eu compilar para vocês verem. Compilei, executei. Ou seja, ele mostrou o limite aqui, né? O valor que tem. Então, como eu estou trabalhando com unsigned, ou seja, o valor de var, que é um unsigned int, ele vai ficar no seguinte. Eu vou botar agora, em vez do valor, vou colocar o intervalo. A faixa de valores. A faixa de valores de um unsigned int, ou seja, a faixa de valores de um unsigned int vai ser, eu vou botar entre parênteses aqui, igual na matemática, entre colchetes, perdão, porcento U, vírgula porcento U. Vou apagar isso daqui. E vou colocar, como começa de 0, basta eu colocar o 0 aqui na frente e o var, né? Se eu quiser, eu posso fazer assim para ficar mais organizado. Unsigned int, var mínimo, vou chamar essa variável de var mínimo, vai ser 0, e o var máximo vai ser essa constante aqui, var máximo. Eu posso colocar aqui, em vez do 0, var mínimo e var máximo. Bora ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se vai ficar bonitinho. Compilei e executei. Beleza. Então a faixa de valores aqui ficou certinho, ó, de um unsigned int vai de 0 até isso daqui. Ó, perceba que se eu passar um número aqui, ó, se eu botar, em vez do 5, botar o 6, vai dar problema lá na hora de printar. Se liga. Vou pegar esse valor e vou somar mais um. Se liga no que vai acontecer. Ele vai mostrar uma inconsistência. Quer ver? Ó, já mostrou 0. Tá vendo? E não era para mostrar 0. Tá vendo o cuidado que eu tenho que ter? Vou botar o valor normal. E vamos trabalhar agora com... Na verdade, agora vamos trabalhar com signed. Ou seja, com o sinal, né? Aqui a gente trabalhou com o unsigned, ou seja, sem sinal. E aqui a gente vai trabalhar com o signed, que é com sinal. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de... uma outra coisa. Se for signed, eu não precisaria colocar essa palavra aqui, signed. Por padrão, se eu só colocar int, ele já vai ser signed, viu?
Mas eu vou colocar aqui signed int e vou chamar agora de, deixa eu ver, v, vou chamar de variável, eu vou chamar de c mínimo, que vai ser o valor mínimo de um signed. Eu vou olhar nesse instante lá no arquivo limits e vou trabalhar com signed int c máximo. Bora olhar lá no arquivo, no limits, qual é o mínimo e o máximo. Aqui, ó. Se for um signed int, o mínimo, o máximo é esse valor aqui, e o mínimo vai ser esse valor, só que ele negativo, subtraído 1. Se não me engano, vai ficar esse número, só que aqui no lugar do 7 vai ficar o 8 e ele vai ficar negativo. Então bora ver, né? Bora ver aqui que é melhor. A máquina tem mais certeza do que eu. Vou colocar aqui int max. E aqui, na verdade é o min, que é o mínimo, né? Int max. Eu vou printar a mesma coisa aqui, ó. Vou copiar essas 3 linhas. Basta colocar na verdade é y3y. Vou copiar essas 3 linhas. Vou colar aqui embaixo. Quem estiver utilizando outro editor não precisa se preocupar com isso. Só que em vez de colocar essa faixa aqui, ó, vou colocar a faixa, essas variáveis eu vou colocar c mínimo e var e c max. Vou trocar aqui por d normal. E aqui, ó, aqui eu coloquei inteiro, mas eu poderia ter colocado unsigned aqui, mas não vai mudar nada não. Unsigned. Poderia ter colocado unsigned. Não vai mudar nada. Vai continuar o mesmo tamanho. Aí aqui eu posso, se eu quiser, só por preciosismo, colocar signed aqui. Beleza? E aqui ele vai mostrar o intervalo. Deixa eu só dar um print F e colocar um /n aqui, ó, só para não ficar junto isso daqui com isso, viu? Na hora de printar na tela. Bora ver se não vai dar nenhum erro. Compilei. Teve um errinho ali, ó. Tá faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Ele esperava um ponto e vírgula antes da declaração da variável. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui o ponto e vírgula. E ver se não tem nenhum outro erro. Bora ver. Bora compilar de novo. Dar um clear. Deu nenhum erro. Executei, quer ver? Beleza. E agora ele mostrou aquela faixa que a gente tinha visto lá no arquivo limits.h. Continua mantendo aqui, ó. Continua tendo os 4 bytes, o inteiro continua tendo 4 bytes e por aí vai. 32 bits, né? Só que a faixa muda, tá vendo? A faixa se altera. Isso é bastante importante, viu? Então tomem cuidado quando vocês estiverem trabalhando com isso. Só para ficar uma coisa organizada. Aqui, eu ia trocar e na hora de printar, eu ia colocar unsigned aqui, ó. Mas eu acho que não tem necessidade, acho que vocês entenderam. O que muda aqui é, o tamanho vai manter o mesmo, não importa se é signed ou unsigned. Vai continuar sendo 4 bytes. O que muda é a faixa aqui de valores, viu? Que vai mudar essa faixa de valores. Então tomem cuidado com isso. Outra coisa que o C nos permite é trabalhar não só com inteiros, a gente pode trabalhar. Ó, eu mostrei para vocês que a gente pode declarar uma variável, por exemplo, var número recebe 10. Estou declarando uma variável do tipo inteira.
Outra variável, int valor recebe 200. Estou declarando uma variável aqui do tipo inteiro. Se eu quiser, se eu só estiver trabalhando com números positivos, eu posso botar unsigned count, que é um contador. Geralmente um contador, distância, por exemplo, distância é um outro exemplo, distância. Vou criar uma variável chamada distância. Distância não tem distância negativa, né? Então eu vou trabalhar com uma unsigned. Então eu posso botar aqui, sei lá, 1000. Por aí vai. Ou seja, vai depender muito do meu problema se eu vou usar um valor com sinal ou sem sinal. Se eu estiver trabalhando com plano cartesiano e eu quero trabalhar com uma variável signed x, né? Colocar o valor -1 e outro signed y e trabalhar com o valor -2. Aí eu vou precisar... Opa, deixa eu colocar aqui na frente. Aí eu vou precisar, né, determinar se ela vai ser... Eu posso colocar ou não signed. Se eu só colocar aqui, como eu avisei para vocês, int, ele já vai interpretar como signed. Beleza? Então vai variar muito, né? C permite a gente fazer isso daqui, né? Tem essas possibilidades. E outra coisa que o C permite a gente fazer... Deixa eu só organizar aqui que ficou errado. Outra coisa que o C nos permite fazer é definir se uma variável vai ser... Se uma variável inteira vai ter 64 bits, 32 bits, 16 bits e 8 bits. Né? Então, a gente pode declarar variáveis, porque quando a gente declara assim, gente, ó, vocês perceberam que a gente está declarando variáveis que o tamanho vai ser 32 bits, né? A gente viu isso. Só que eu posso declarar variáveis inteiras para economizar memória, ou, a depender do meu problema, né? Eu não preciso, né, de uma variável com 32 bits. Eu posso usar um inteiro de 8 bits e vai estar suficiente. Só que lembra que, a depender dos bits, da quantidade de bits que é a minha variável, o intervalo vai mudar. Então, eu mostro isso daqui, ó, a faixa de tipos que os inteiros possuem. Se eu estiver trabalhando aqui, ó, vou mostrar na mesa digitalizadora. Se eu estiver trabalhando com um inteiro com sinal, ou seja, um inteiro de 8 bits, né, e com sinal, meu intervalo vai ser esse daqui, ó. Vai ser de menos 128 até 127. Lembrando que como é 8 bits, 2 elevado a 8 vai dar 256, só que como é com sinal, eu tenho aqui nesse intervalo 256 valores possíveis, disponíveis. Só que como é com sinal, eu tenho que vir desse extremo aqui até esse. Se for sem sinal, né, com 8 bits, eu venho de 0 até 255. Aqui eu tenho 256 valores disponíveis. Só que eu só posso utilizar esses números, de 0 até 255. Se eu passar desse range aqui, eu vou ter problema. Outra coisa, se eu estiver trabalhando com inteiro de 16 bits, meu range já vai ser outro. Que aí eu vou ter 2 elevado a 16, que eu não sei quanto é que é, mas vai ter determinado valor aqui. E esse valor aqui, ó, ele vai estar aqui, vai ser a quantidade possível de números. Como é com sinal, ó, eu vou começar desse número negativo até essa faixa aqui. Se for sem sinal, vai do 0 até esse valor aqui. Segue um padrão, tá vendo? Se for com sinal, de um número negativo até um número positivo. Se for sem sinal, do 0 até determinada faixa. Então tomem cuidado com isso. O 32 eu já apresentei para vocês, né? 32 gigantesco, né? Porque vai ficar 2 elevado a 32. E o 64 é absurdo. Para eu escrever aqui deu um trabalhozinho. O 32 é absurdo. O 64 é absurdo. Porque aí eu vou estar, se for um inteiro com sinal, 64 bits, aqui ó. Eu vou trabalhar nessa faixa aqui, ó. Gigante, absurda. Só que, a depender da versão do seu compilador, talvez não esteja disponível. Geralmente é para ser a partir do C99.
Aqui também, ó, se for um unsigned, sem sinal, mesma coisa, tá vendo? Do 0 até esse valor aqui que eu nem sei pronunciar. Então acho que vocês entenderam esse negócio de faixa. Aqui no manual, para quem... Eu vou explicar nesse instante aqui, mas aqui eu mostro alguns exemplos, né? Aqui eu mostro alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Pode entrar, Lu. Minha irmã acabou de entrar no quarto aqui. Tu pega a tua roupa aí que eu tô gravando um vídeo. Valeu. Então aqui, gente, foi mal, viu? Aqui, eu tô declarando, por exemplo, uma variável aqui do tipo inteiro de 64 bits. Aqui, ó. Aqui é o tipo e aqui é o nome da variável, ó. Var mínimo. E aqui é aquelas constantes que eu já apresentei para vocês. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na instante. Mas é a mesma coisa. Aqui é o tipo da variável, primeiro. E aqui é o nome da variável. E aqui é um valor que eu estou botando nela. Que eu estou atribuindo nela. Eu vou mostrar na prática que fica melhor. Vamos lá para o código. Vamos lá para o código. Que fica bem mais claro. Eu vou comentar esse código aqui que a gente já fez. Vou comentar esse código aqui que a gente já fez. E vamos trabalhar primeiro. Deixa eu só compilar ali para ver se ele não está mostrando nada. Mostrando nada, tá vendo? Vamos começar com declarando um inteiro de 64 bits. Para trabalhar com esse tipo aqui, ó, chamado int 64t, que é um tipo, eu tenho que colocar aqui o arquivo header, no cabeçalho aqui, ó, o stdint.h. Eu preciso desse arquivo header aqui, ó. Então, eu vou declarar uma variável chamada var mínimo. Né? Por enquanto eu não vou atribuir nada a ela, mas nesse momento eu vou colocar uma constante aqui. E vou criar outra variável aqui, também int 64t var max. Eu vou olhar lá no arquivo de 64 bits, no arquivo stdint.h, vou localizar ele aqui. Esse aqui, ó, o sr include, copiar, vou visualizar ele e vou ver qual é o limite de um inteiro de 64 bits. Bora ver? Ó, se eu procurar aqui direitinho, aqui, ó. Se for sem sinal ou com sinal, ó, signed, o mínimo, se for de 64 bits, ó, o mínimo é esse valor aqui gigantesco, tá vendo? Esse valor aqui gigantesco. Se for o máximo, a gente pode utilizar essa constante aqui, ó. Essa constantezinha aqui. Beleza? Bora utilizar então essas duas constantes, mínima e máxima, para não precisar escrever esse número aqui gigantesco. Opa. Então lá no arquivo eu vou colocar que o valor mínimo vai ser int 64 mínimo, ou seja, o valor que está lá, o valor que está nessa constante, eu boto aqui na variável. Int 64 max. E agora, bora printar isso daqui na tela só para ver os valores. Só para ver o intervalo. A faixa vai ser qual? Aqui eu vou ter que usar LD, de long int, viu? LD, vírgula, que é o especificador de formato LD. Vou dar um barra N aqui, vírgula, vou chamar var mínimo e var
max. Aqui, ó. As variáveis. Bora ver essas faixas, só pra gente confirmar. Compilar o arquivo. Executei. Ó o tamanho. Gigante, né? Mas tá certinho. Agora bora ver o tamanho. Eu sei que ver o tamanho é meio redundante. A gente já sabe que é 64 bits, né? Mas bora mostrar aqui que são 8 bytes. O tamanho de um int 64t é %zu barra n, vou botar um ponto aqui. Aí utiliza os eyes e of, passa o int 64t, ponto e vírgula, no caso vai ser em bytes, né, que ele vai retornar, é zu bytes. Ou seja, 8 bytes. O que está certo, né? Porque como um byte tem 8 bits, 8 vezes 8, 64. Agora bora ver em bits. Obviamente é 64 bits, mas bora fazer aquele cálculo que a gente tinha feito antes. O int 64t ocupa ou tem tamanho, ocupa na memória %zu bits size of int 64t vezes aquela constante char bit, ponto e vírgula. Beleza, 64 bits. Tudo certinho, né? Agora, a gente pode fazer utilizando o 32. Lembrando, gente, que se eu botar... Aqui é o máximo, né? Se eu botar mais um aqui, somar mais um único valor vai dar problema. Porque eu tenho que respeitar aquela faixa de valores. Bora criar agora um inteiro aqui, que vai ser um inteiro de 32. Int 32t. E eu vou chamar de p min. E eu vou colocar uma constante aqui. Nesse momento a gente olha lá no arquivo. Int 32t. Lembrando... outra coisa, viu? Interessante. Eu tô trabalhando com... Como eu não tô botando o signed aqui na frente, vocês já sabem que são signed. Essas variáveis aqui são variáveis com sinais, né? Mas eu posso muito bem criar outra variável aqui, unsigned, o u na frente, int 64t var, vou botar o var de unsigned max. O mínimo eu não vou colocar porque eu já sei que é 0, né? E aqui provavelmente vai ser o int 64 max. Se não me engano é isso. Se eu printar aqui, ó, esse valor, a faixa de assigned 64 bits é 0, né? A gente já sabe que começa do 0, %u. Vou dar um barra n aqui. Só estou mostrando isso para vocês terem uma gama de possibilidades, viu? E aqui na frente eu vou colocar só o var max. Deixa eu ver se não vai dar problema. Deixa eu só comentar isso daqui que eu ainda não terminei. Então a gente volta para cá. Compilei, ó, deu problema. Eu tenho que usar o SL aqui na frente, né? Porque como é um long unsigned int, né? Eu preciso botar esse L aqui, né? Já esquecendo. Deixa eu pegar aqui. Vai ser basta colocar o especificador L na frente, LU. Compilei. Executei, beleza. Olha o tamanho do número. Gigante, né? Mas bora agora trabalhar com 32. É bem similar. Então eu não vou mostrar isso daqui, ó. Mas vocês podem fazer a mesma coisa. Basta voltar aqui.
Basta colocar int 32t, o nome da variável e a constante. Int, o nome da variável max. Obviamente, a variável vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Bora olhar lá no arquivo qual é o máximo e o mínimo. Então, clear. Para quem não lembra, só é botar locate stdint.h para localizar. Eu pego esse daqui, ó, sempre que o arquivo que está nesse caminho, ó. Pego aqui, Ctrl Shift C, visualizo, vou visualizar esse arquivo aqui, ó, que está nesse caminho. Vou lá no, procuro o de 32 bits, bora ver? Ó, o de 32 com sinal, aqui ó, com signed, o máximo é isso, esse valorzão aqui, ó. E o máximo é, perdão, tô olhando tem que olhar o 32. O máximo é esse daqui, esse valor aqui, e o mínimo é esse daqui, ó. Tá vendo? É esse valor menos esse 1 aqui. Tem uma operaçãozinha aritmética aqui dentro. Então, vou voltar lá no arquivo. Acho que eu já peguei o padrão. Deixa eu ver. Int 32 mínimo, int 32 max. Eu não vou printar isso daqui, mas vocês podem fazer a mesma coisa. É equivalente. Basta vocês colocarem size of, no lugar do int 64, vocês colocam isso daqui, ó. Vai dar no mesmo. Se for um inteiro de 16 bits, perdão, basta botar int 16 t e o nome da variável, por exemplo, h mínimo. E aqui o padrão vai ser int 16 mínimo. Eu estou colocando o valor dessas constantes, mas vocês podem colocar números aí, qualquer valor, viu? Estou colocando essas constantes para vocês terem noção que existem. Int 16t h máximo. Int 16 máximo. O mesmo para o de 8 bits. Int 8 t. Esse daqui eu vou chamar de O. Mínimo. Vai ser int 8 mínimo. Int 8 t. O max. Int 8 max. Beleza? Pro 8 eu vou fazer só para vocês verem que dá no mesmo. Que ele vai mostrar na tela dizendo que tem 1 byte e que tem 8 bits. Né? Deixa eu fazer aqui. Só que para não ficar repetitivo, vou copiar essas linhas aqui. Y4Y. Vou colar. Só vou mudar aqui. Chamar de... Aqui também eu posso definir um assigned, beleza? Pode ter... Eu poderia colocar aqui o int 8t e criar uma variável aqui, só que ela vai ser de 8 bits e vai ser unsigned, beleza? Só que aqui eu vou colocar d omi max. Troca aqui pro 8. E aqui eu vou colocar ao max, só que sem sinal. O int que é unsigned t o max, botar unsigned int 8 max. No caso vai de 0 até
Sempre vai de 0 se for unsigned. Nesse caso aqui são 8. E nesse caso aqui, 8. E aqui também eu vou substituir por 8. Bora ver se vai dar certinho. Compilei, cadê? Executei. Aqui, ó. A faixa, como é um signed de um inteiro de 8 bits com sinal, vai de menos 128 até 127. 1 byte, obviamente, né? Aqui ficou bytes, mas tudo bem. 8 bits, né? 1 byte tem 8 bits. E o outro lá foi um unsigned de 8 bits, né? Vai de 0 até 255. Tá certinho. Eu acho que isso é tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não se esqueçam que eu estou colocando constantes aqui, mas vocês podem botar valores. As constantes é só para delimitar, né? Para vocês saberem o máximo que vocês podem trabalhar, o máximo e o mínimo. Eu trabalhei pouco com unsigned, mas eu posso trabalhar com unsigned também, botando o U aqui na frente, ó. Poderia fazer esse int de 16 bits aqui, ó, sendo unsigned, beleza? Deem uma olhadinha nesse arquivo aqui, ó. No arquivo std, nesse arquivo header, que ele tem muitas definições aqui. Né? Vocês podem olhar as constantes que ele tem aqui, ó, as constantes que ele define. Ele define muita coisa aqui que vocês podem olhar, tanto para unsigned quanto para signed. Outra coisa, só para relembrar, como eu estou utilizando essas constantes aqui, e não foi eu que criei essas constantes, obviamente eu tenho que falar de onde eu estou pegando, que é desse arquivo aqui, e também eu estou utilizando algumas do limits.h. Lembrem-se do... É importantíssimo saber usar o operador sizeof. Vocês não precisam ficar limitados a variáveis na base, utilizando a base 10, podem utilizar números hexadecimais e por aí vai. Podem trabalhar, a depender do que vocês estejam querendo fazer, tanto com inteiros de 64 bits, 32, a depender, vai que vocês queiram criar um programa e queiram economizar memória. Se vocês estiverem criando um programa que não vai ter números negativos, não tem problema usar um unsigned, por exemplo, de calcular distância. Distância não tem distância negativa, né? Então pode trabalhar com unsigned. Só tomem cuidado porque vai que você decida mudar aí alguma coisa do seu programa. Então observem sempre isso. Se liguem na faixa. Vocês podem dar uma olhadinha aí no manual. Vai ter as faixas todas certinhas aí. Aqui. Depois eu vou dar uma limpada nesse daqui que eu risquei. Mas vai estar todo organizadinho as faixas aqui. Tomem maior cuidado para botar para vocês. Tem exemplos aqui, vocês podem ir fazendo também. Acho que isso é tudo, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Bons estudos.